Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham aí, né, aqui ao vivo, né, por meio do canal YouTube da EDESP, a Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio da Coordenadoria de Ação Social e de sua Escola de Governo, com seriedade e satisfação, vem trazer aí a série Dialogando 2020 com o tema do acolhimento de crianças e adolescentes. O objetivo é promover o diálogo, e a troca de conhecimentos entre normativas e práticas em tempos de pandemia, a respeito do acolhimento institucional das crianças e adolescentes. Bom, a série Dialogando existe desde 2013, é uma ação de CAS, e ela conta com a parceria da EDESP. Dentro disso, eu quero agradecer ao Edson, à Ana Paula. Edson está aí, tchauzinho, muito obrigado, viu, Edson? Obrigado, Ana Paula, por confiar aí no trabalho da EDESP. Eu quero agradecer também o técnico de referência que cuidou dessa ação pela EDESP, que é o André. Ele não está aqui presente, mas ele fez todo um trabalho operacional, ao Igor, que vai também aí estar nos ajudando nesta ação. Prazer imenso aí também compor essa mesa com o Celso, né, e do NECA, presidente do NECA. É um prazer imenso, viu, Celso? Seja bem-vindo. Ok. Bom, Edson, passo a palavra para você. Uma boa ação e formação para todos que nos assistem. Agradeço aí ao Davi pela abertura, né, dessa segunda série Dialogando que estamos realizando neste ano, né, nessa modalidade de videoconferência, considerando aí esse momento crítico que estamos vivendo no país e aqui em São Paulo, com a pandemia do Covid-19, reforçando aí o nosso trabalho aqui na Secretaria, em todas as áreas, né, em todas as coordenadorias que temos, desde a segurança alimentar, até mesmo aos programas que são desenvolvidos pelo desenvolvimento social e também pelos serviços que nós temos, né, no âmbito do SUAS, com a proteção social básica e a proteção social especial. Estamos aí proporcionando a série Dialogando nessa modalidade, então, de videoconferência. Importante destacar para aqueles que estão pela primeira vez, né, participando conosco da série Dialogando, e como já disse o Davi, é uma experiência iniciada em 2013, nós temos como objetivo oferecer aos técnicos, né, do SUAS, os gestores municipais, uma oportunidade de ter um espaço, mais um dos espaços de formação, onde nós possamos trocar o conhecimento, tanto o conhecimento acadêmico, fazer um diálogo intersetorial, considerando aí os desafios que estão colocados no âmbito da gestão municipal, e também compartilhar experiências exitosas. Sempre há, e sempre a gente observa, né, dentro dos serviços que estão tipificados no SUAS, algum município, alguma gestão que inova, né, com suas experiências, com as suas boas práticas. E agradecer mais uma vez, né, ao NECA, que sempre tem sido conosco um grande parceiro de muitos anos, né, temos trabalhado juntos em muitas propostas, metodologias, oficinas, participando, nós, enquanto técnicos do Estado e dos municípios, das atividades proporcionadas pelo NECA, e o NECA também sempre colaborando conosco nesse suporte, né, técnico, metodológico, sobre os assuntos que tratamos. Então, essa parceria é fundamental. Mais uma vez, agradecemos aí ao Celso Veras e todos os profissionais que estão atuando no NECA pela oportunidade que nos dão. E a Ana Paula, que é a técnica nossa da Proteção Social Especial de Média Complexidade, hoje, em nome de toda a equipe da CAS, que é a Coordenadoria de Ação Social, ela faz a mediação desse diálogo que hoje iniciamos sobre o tema, né, do acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Então, obrigado a todos e que todos tenham aí um bom diálogo. Celso? Boa tarde a todos e a todas, Edson, Davi, Ana Paula, aos palestrantes e debatedores que vão nos seguir após essa mesa, e a todos que assistem esse encontro e que possam ter a oportunidade de acompanhar essas discussões posteriormente. É com muito orgulho que eu represento o NECA na abertura dessas discussões ao vivo sobre os temas relacionados aos efeitos da pandemia nas políticas de defesa dos direitos da criança e do adolescente. O NECA, que organizou esses encontros juntos com a Secretaria,
Foi fundado em 2005 e é uma associação de defesa de direitos da criança e do adolescente que atua em diversos eixos de ação. Os principais focos nossos são a qualidade no serviço de acolhimento, no combate ao trabalho infantil e à violência contra a criança, o estudo das medidas socioeducativas em meio aberto. Está tendo um ruído que eu não sei se agora interrompeu. E no trabalho social com famílias, trabalho em rede. E a nossa ação se dá através de pesquisa e formação de equipes, de operadores de direitos da criança e do adolescente. Por operador, a gente entende desde gestor até magistrados, conselheiros de direitos, técnicos e profissionais do cuidado, incluindo nesse conjunto de profissionais do cuidado, todos que têm responsabilidade no cuidado da ação protetiva ou na ação educativa com a criança e com o adolescente. Além disso, o NECA representa no Brasil a FICE, a Federação Internacional de Comunidades Educativas. Desde o início das nossas atividades, a gente contou, em momentos diversos, com parcerias e alianças com as administrações públicas nos 3 níveis de governo, parcerias com operadores do sistema de justiça, parceria com outras organizações sociais, com organismos nacionais e internacionais, tendo tido alguns patrocínios empresariais, sempre na articulação e na construção de redes de sustentação às políticas de proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes. Se essa missão sempre foi cercada de conflitos e desafios, o que temos visto desde que se instalou essa crise é que esses desafios se potencializaram, se agigantaram com a emergência sanitária. Em quase todo o mundo, as políticas de proteção à criança têm na família seu principal alicerce, pois é na família que a criança e o adolescente têm as principais referências, o aprendizado da cidadania, nascem suas aspirações, seu crescer afetivo e emocional. No Brasil, que é profundamente desigual, o que vemos é essa mesma família é fragilizada frequentemente, principalmente nas camadas menos favorecidas, por carências diversas no que tange aos seus direitos fundamentais, passando por pobreza, instabilidade de renda, precariedade de moradia, precariedade do transporte público e uma série de mazelas que, atingindo a família, traz reflexo sobre a criança, sobre o adolescente que dela faz parte. Nunca é demais lembrar que, para cuidar da criança e do adolescente, temos que cuidar, além da escola, além da estrutura de saúde e das demais redes públicas de proteção da família, garantir que cada família tenha acesso aos direitos básicos para a promoção de seus direitos e dos direitos de suas crianças e de seus adolescentes. E temos que enfrentar esse desafio se quisermos ter um dia um país mais justo e menos desigual. Espero que as jornadas que com a de hoje se iniciam possam contribuir para que tenhamos como traçar caminhos para essa difícil travessia, que a gente consiga desenhar novos modos de enfrentamento dos desafios que já enfrentamos de longa data, de maneira que esse trabalho não seja comprometido ou que seja minimizado o seu comprometimento pelos necessários cuidados para a proteção de nossa população, incluindo aí as crianças, os adolescentes, os cuidadores, os parentes e as comunidades onde estão inseridas, dos riscos e ameaças trazidos pela pandemia. Gostaria também, nessa oportunidade, de pedir a todos que trabalham em serviço de acolhimento que visitem a página do NECA na internet e respondam à pesquisa que estamos realizando sobre os impactos desta crise nos nossos serviços. É uma pesquisa muito rápida e vai permitir que tenhamos um diagnóstico mais preciso das consequências que temos enfrentado e ajuda a desenvolver estratégias para esse enfrentamento. Essa pesquisa está sendo feita pelo NECA, com o FICE Brasil e um movimento nacional pela convivência familiar e comunitária, e conta com o apoio da FICE Internacional, do CONANDA, de algumas secretarias estaduais de desenvolvimento, inclusive a sede estadual de São Paulo, né? e outras secretarias estaduais. A pesquisa encontra-se na primeira página do nosso site, que é www.neca.org.br. Bons encontros e boa discussão a todos. Muito obrigado.
Ana Paula, você está sem... Desculpa, gente. Falha técnica logo na largada. Gente, primeiro, bom dia a todos. Eu quero agradecer o Celso, o Edson, o Davi aí pelas palavras aí iniciais, né, representando aí as nossas áreas, né, de atuação. Esse evento aqui, ele é organizado pela nossa secretaria, né, aí a Proteção Social Especial, a EDESP, aí nesse apoio mais operacional, e a parceria fundamental com o NECA, que é um grande parceiro, né, já tivemos outras ações, tem mais 2 ações rolando atualmente junto com o NECA, é um parceiro muito importante aí para o nosso trabalho junto aos municípios, né, os nossos 645 municípios, aí, a maioria com seus serviços aí de acolhimento, CREAS, CRAS, né, toda a rede socioassistencial. E aí eu vou reforçar aqui a pesquisa que o Celso falou, que é uma pesquisa muito importante de levantamento aí da situação que os acolhimentos estão vivenciando nesse período. É uma pesquisa importante porque irá nos possibilitar uma análise do impacto desse momento, né? E como que a gente pode agir e apoiar os municípios, né? Então, tanto o setor privado quanto o poder público, a secretaria está como parceira nesse projeto aí do levantamento, né? E então é muito importante que todos preencham. Então, eu acho que é importante a gente deixar isso aqui registrado. A Juliana vai colocar o link no chat, para vocês terem eles por escrito, copiar, colar e fazer uma força-tarefa aí. Eu acho que com os dados a gente consegue influenciar a política pública, né? Eu acho que isso é muito importante, essa questão dos dados, né? Mas, e aí, começando a entrar e já apresentando aí as nossas palestrantes que vão entrar aí na sala, com a gente aqui, mas como tudo nesse ano, como está nos convidando a repensar o nosso fazer, e dentro, então, não podia ser diferente, né? Dentro da série Dialogando, também estamos repensando esse formato, né? E aí, nesse sentido, nós estabelecemos essa parceria, né? SEDES e NECA, para dentro da série Dialogando, que nos outros anos, cada mês tinha um tema diferente, esse ano também iremos tratar dos vários temas da proteção social, né? Mas dentro do tema do acolhimento, das medidas protetivas para criança e adolescente, a gente fez uma jornada. A gente elaborou, na verdade, 6 encontros para possibilitar um aprofundamento, porque as lives são mais rápidas, né? E como que a gente iria dar conta de tudo que a gente tem para dizer e tudo que a gente gostaria de dialogar com vocês, né? Então, nessa perspectiva, a gente organizou 6 encontros, esse está sendo o primeiro encontro, que é a criança e adolescente vivendo com a sua família dentro dos acolhimentos. O segundo, e a cada 15 dias, aí vocês já podem marcar na agenda de vocês aí, a gente vai voltar a se encontrar para falar de temas relacionados à proteção de criança. Então, no dia 23, de junho, a garantia da convivência, a reinserção familiar. Dia 7 de julho, acolhidas e despedidas, o cuidado no acolhimento e no desacolhimento, né? Isso tudo pensando a perspectiva desse momento que a gente está vivendo, né? Como que a gente tem que redefinir, quais os cuidados, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa repensar. No dia 22 de julho, cuidando da rotina e do cotidiano do acolhimento. Dia 4 de agosto, o cuidado com o trabalhador do serviço de acolhimento. E, finalmente, no dia 18 de agosto, a família acolhedora, né, que é uma outra modalidade. Então, os outros encontros a gente está focando na questão do acolhimento institucional, e depois a gente vai, por último, falar da família acolhedora, que é a modalidade familiar. Né? A equipe, né, as pessoas que estiveram envolvidas ali, com muito carinho, né, pensando esses encontros e tentando planejá-los da melhor maneira possível, né, foi a Alice Bittencourt, que também é do NECA, né, a Juliana Saliba, de Tomaso,
também do NECA. A Juliana vai estar aqui junto com a gente para me ajudar aí a facilitar o encontro ou complicar, né? A gente vai colocar algumas questões aí na conversa, né? E é sempre, toda conversa construtiva ela é complicada, né? E a Mauralice, que é minha colega de equipe, né, técnica aí da proteção social especial de alta complexidade, e eu, que estou aqui também nessa equipe, né, e nesse momento, cada encontro será um mediador diferente aí dessa equipe maravilhosa que a gente formou aqui, e aí hoje eu estou aqui tentando facilitar um pouquinho esse encontro, né. Hoje o nosso foco será a criança, né, como eu falei, que está vivendo com suas famílias dentro do acolhimento institucional. São serviços de acolhimento que é para as mulheres vítimas de violência doméstica, em situação de violência doméstica, melhor dizendo, ou são serviços para refugiados, serviço para a população em situação de rua. São todos os serviços na modalidade familiar que a criança está lá junto, mas essa criança ela não é o foco principal ali das medidas protetivas, né, das ações do serviço, o que muitas vezes pode provocar uma invisibilidade dessa criança, uma invisibilidade de metodologias para trabalhar. Então, a gente acaba garantindo, né, no nosso cotidiano de atendimento nesses serviços, a gente acaba garantindo educação, saúde, claro, os cuidados necessários de acesso, mas a gente não pensa uma metodologia específica. A gente não lembra que essa criança também vivenciou violências, também vivenciou violações de direito, né? Também faz parte desse ciclo todo de atendimento, né? Como está se dando, mesmo que estando junto com a família, a relação quando tem um agressor, né? Como que se dá a relação com esse agressor que é uma referência para a criança, mas está no meio da situação aí que gerou esse acolhimento. Então, são um pouco dessas questões que a gente quer trabalhar aqui. E para contribuir com essa conversa, a gente convidou a Cláudia Martins da Silva, que é assistente social. Hoje ela está como coordenadora da Casa Abrigo de Mulheres em Situação de Violência Doméstica, no município de Taubaté. A Cláudia aí acabou de entrar. Cláudia, seja bem-vinda. Ela vai falar depois da Viviane, então acabei apresentando fora da ordem aqui. E ela já atuou também, ela tem experiência, ela já atuou em acolhimento para criança e adolescente, então eu acho que essa experiência do acolhimento familiar, né, que atende a família, a mulher vítima com as suas crianças, e essa bagagem que ela traz do acolhimento de criança, acho que vai trazer uma contribuição legal para a nossa conversa. A Franciele Gomes Fernandes, que também é assistente social, mestre, doutoranda em serviço social pela PUC. Ela é especialista de política, na política de assistência social, em violência doméstica contra a criança e adolescente, é trabalhadora do SUAS, uma proteção social especial, docente, militante. Eu adoro falar o currículo da Fran. Eu falo que eu sou a fã dela, e como que ela consegue tudo isso? Eu não consigo. E ela é militante pelos direitos humanos, pelo movimento Mães de Maio, integra também a Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente e o Comitê de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo pelo CRES, de São Paulo. E aí, também vamos convidar aqui, trazer para a nossa roda aqui, a Viviane de Souza Ferro, que é psicóloga, mestre em psicologia, graduada em gestão pública, trabalhou como consultora, pesquisadora e gestora na área de serviços de acolhimento no governo federal. Então, para começar, eu vou passar aí a fala para a Viviane, que vai falar alguns dados, trazer alguns elementos aí para iniciar a nossa conversa. Mas eu gostaria só de lembrar, desculpa, Viviane, que no chat tem um link para quem quiser certificado da participação dessa ação, acesse esse link, dê os seus dados, que a gente vai emitir certificado, mas só para quem acessar esse link.
E aí, lembrando o link da pesquisa que o Celso falou, que eu lembrei aqui no começo. Viviane, por favor. Boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo agora. Quero cumprimentar os colegas que já não estão mais aparecendo aqui, mas continuam aí presentes, né? O presidente Celso Vera, os colegas Edson e o Davi. Queria fazer um agradecimento especial à sede de São Paulo, na pessoa da Ana Paula e da Maralice, que nos últimos dias a gente tem feito várias reuniões de alinhamento e até para estudar, né, e debater bastante essa pauta. E queria também agradecer aí o apoio do NECA, nas pessoas da Alice Bittencourt, da Juliana, que está aqui com a gente, e cumprimentar as colegas Francilene e Cláudia, que acho que vão trazer uma contribuição sensacional, e, além de ser um espaço de fala, esse também é um espaço de aprendizado, até para a gente que já trabalha há algum tempo nessa área, né? Então, eu estou bem feliz de estar aqui com vocês, espero contribuir aí um pouco. Bom, dando início aqui na minha fala, em primeiro lugar, eu gostaria imensamente de parabenizar a sede da UNECA também por ter colocado essa pauta em discussão. Essa é uma pauta muito relevante do meu ponto de vista, e é uma pauta pouco discutida no Brasil. O que a gente tem já avançado bastante sim, numa discussão da criança e do adolescente em acolhimento, mas em acolhimentos específicos. E eu acho que a valorização dessa live específica é justamente porque a gente vai mostrar que essa criança e esse adolescente, ele não está só em acolhimentos específicos, né? Então, como que a gente olha para essa criança e para esse adolescente em outros espaços de acolhimento, ainda que eles estejam acolhidos com a própria família, né? Então, quando a gente fala, né, de acolhimento de criança e adolescente, a gente, literalmente, a gente foca aí nos abrigos institucionais, né, nos acolhimentos institucionais, perdão, aí no formato de abrigo institucional Casa Lá, e também no acolhimento em família acolhedora. No entanto, quando a gente olha para além desses serviços e deixa de olhar, é o que a Ana Paula estava trazendo um pouco na introdução, né? Se a gente não olha a criança e o adolescente que está acolhido nesses outros serviços, a gente invisibiliza tanto a criança e o adolescente, e, para além disso, a gente deixa de fazer políticas públicas específicas, a gente deixa de ter metodologias de atendimento específicos, e a gente deixa de entender que essa criança e esse adolescente também é público desse acolhimento. Então, a gente vem aqui dar luz, e muito mais, acho que no sentido de problematizar e trazer esse desafio que é pensar a criança e o adolescente que estão acolhidos com as suas famílias, né? Bom, para a gente contextualizar inicialmente, eu acho importante a gente compreender que o serviço de acolhimento, ele é um serviço que está dentro de uma política pública, né? Ele está dentro da política pública de assistência social, mais precisamente na proteção social de alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, né? Então, dentro dessa alta complexidade, a gente tem diversos serviços de acolhimento que são ofertados aí para diferentes públicos. Então, a gente tem serviços específicos para crianças e adolescentes, jovens de 18 a 21 anos, adultos e famílias, que é um serviço voltado mais para a população em situação de rua, pessoas idosas, adultos com deficiência, indivíduos e famílias em contexto de calamidade pública e emergência, que aí entraria o que a própria Ana Paula citou, que são aquelas famílias que estão no contexto de migração,
e o serviço que a gente vai dar um foco maior aqui hoje, que são os serviços de acolhimento para mulheres em situação de violência doméstica. Bom, por trás dessa explicação de públicos atendidos, né, a própria identificação da criança e do adolescente, principalmente, por ter serviço de acolhimento específico, nos impedem que a gente identifique essa criança e converse sobre essa criança e esse adolescente nesses outros serviços, né? Dificulta a elaboração de política pública e depois, né, durante nosso diálogo, acho que eu vou ter oportunidade de aprofundar um pouco maior, mas é importante também a gente entender um pouco de como que é esse serviço de acolhimento no âmbito do Brasil inteiro, né? Hoje, pegando os dados do Censo SUAS, o Censo SUAS é um instrumento de pesquisa nacional desenvolvido pelo Ministério da Cidadania por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social. Os dados do Censo 2019 não foram publicados, mas então a gente tem como base aqui nessa conversa os dados do Censo 2018, que mostrou que o Brasil tinha, pegando todos os públicos atendidos, 5.665 unidades de acolhimento sob gestão do município e mais 118 unidades sob gestão estadual, e é importante a gente fazer um recorte nesse momento, já que a gente está aqui a convite do Estado de São Paulo, que dessas 5.665 unidades sob gestão municipal, 1.623 estavam no estado de São Paulo. É um dos estados com maior número de acolhimento, e acho que isso também mostra um pouco da importância e da relevância da gente fazer essa conversa também para os nossos colegas de São Paulo. Bom, em outro momento, para não esticar minha fala inicial tanto, o que a gente tem de serviço de acolhimento para mulheres em situação de violência no Brasil é um número muito pequeno. Então, a gente tem 84 unidades sob gestão municipal e temos 8 unidades sob gestão estadual, o que significa que no Brasil inteiro, dentro do SUAS, a gente tem 89 unidades para acolhimento para esse público. Apesar desse número pequeno, uma das coisas que chama a atenção quando a gente olha para esse serviço é que praticamente 50% de situação de violência são, ou seja, independente do número, do quantitativo desse serviço existir no Brasil, a gente precisa dar uma atenção especial porque 50% do público atendido é de criança e adolescente e a gente vai passar por cima disso. Isso não é uma questão irrelevante, apesar do número em si ser bem reduzido comparado aos outros serviços de acolhimento, né? Como pesquisadora dessa área, eu trabalho com acolhimento desde 2001, então, como pesquisadora, eu sempre tive essa preocupação de não debater só a situação do acolhimento de criança e adolescente, mas trabalhar a criança e o adolescente dentro dos serviços do SUAS, porque, como a gente sabe, o foco também da própria política de assistência social é o olhar, é o trabalho social com família, e isso não impede que a gente também veja as outras especificações, né? Uma coisa que é importante deixar claro, talvez, é de que nesse nosso olhar aqui nessa live, né, olhando para a criança e o adolescente nesses serviços, a gente não está menorizando a dificuldade e a problemática que vem da própria mulher que sofre violência, né? São agravantes que vão somando. E são agravantes que a gente precisa estar atento, porque o serviço para mulheres em situação de violência, ele é o único serviço do SUAS que é um serviço sigiloso. Então, a gente começa como que a gente garante proteção integral dessas crianças e desses adolescentes num serviço que é sigiloso, né? Como que a gente resguarda, dentre tantos direitos fundamentais colocados aí no ECA,
Como que a gente garante, por exemplo, a convivência familiar e comunitária, sendo que ela já foi retirada com a mãe, né, do seu domicílio, em razão das próprias violências que ocasionaram. Para além disso, nem sempre só a mulher ela sofreu violência doméstica. A violência doméstica, nesses casos, ele passa a ser um balizador das relações familiares que estão acontecendo ali. Elas são retiradas por uma medida protetiva, né, por conta da Lei Maria da Penha, e esse adolescente, muitas vezes, ele não fica só de observador dessa violência, ele fica também sendo uma vítima da própria violência que acontece. Então, a gente precisa estar atento, e por isso que essa nossa conversa é tão importante, ainda mais no momento que, nacionalmente, mundialmente, a gente tem avançado nas legislações de proteção integral para criança e adolescente. Para além disso, tem-se uma discussão muito aprofundada pela própria questão do desenvolvimento físico, emocional, mental dessa criança e desse adolescente, e como que a gente vai trabalhar isso, e trabalhar isso com uma complexidade maior, que a própria situação da pandemia que a gente vem sofrendo. É um serviço sigiloso, mas a gente também tem aí as limitações de trabalho por conta da própria pandemia. Então, essa minha fala é de introdução mesmo, né, mas mais para problematizar. Como que a gente... E, claro, a gente está falando de um serviço aqui que é para mulheres em situação de violência, só que essa nossa fala, ela abrange todos os outros serviços de acolhimento, né? Em acolhimento, talvez o único acolhimento que a gente tenha que não configure a presença da criança e do adolescente ali é o de pessoa idosa. Só que os próprios dados do Censo SUAS, para vocês terem um pouco de ideia, existem crianças e adolescentes acolhidas também em acolhimentos para pessoas idosas. E aí, claro que isso a gente não vai, né, a gente não sabe se são crianças que são parentes das pessoas idosas, a gente sabe que elas estão nesses serviços. Então, qual que é a nossa postura, enquanto aí defensores e trabalhadores pelos direitos das crianças e adolescentes, para ampliar as políticas públicas e, principalmente, garantir, de fato, a proteção integral nesses serviços. Por hora, eu vou fazer uma pausa na minha fala, vou passar para a Ana Paula continuar a condução, e estou aqui à disposição. E é importante também que os colegas que estão escutando aqui a gente na live, Ana, já possam ir postando as perguntas, né, e colaborando um pouco com as próprias práticas, que a gente vai ficar aqui atento para tentar fazer uma fala bem dialogada mesmo. Exato. Obrigada, Vivi. Foi bom você lembrar isso, gente. Já podem colocar as perguntas. Eu esqueci de apresentar para vocês como que a gente quer fazer essa conversa. Essas falas vão ser bem introdutórias só para a gente desenhar, mapear aí do que a gente está falando, né? Aí, quando a gente cercar aí direitinho o que a gente está falando, aí a gente quer que vocês se manifestem, a gente também vai levantar algumas questões aqui, porque a gente quer conversar, a gente quer trocar. É um tema que pouco se fala, e a gente precisa começar a construir esse lugar de fala dessas crianças que estão nesses acolhimentos. Olha esse dado que a Vivi traz, né? O acolhimento de crianças em acolhimento para idosos, né? E LPIs, né? Certeza que... quando a Vivi me contou esse dado, eu falei, como assim? Né? Até achei que ela estava trocando o equipamento já. Mas não, então existe. Né? Então, as crianças estão acolhidas, né? Estão institucionalizadas de alguma maneira, e a gente precisa começar a construir construir essa metodologia de atendimento. Eu acho que esse é a provocação desse encontro. E aí, como uma live é muito curta, né, a gente escolheu um tipo de serviço que tem esse tipo de atendimento, que esse tipo de atenção, que é para mulheres vítimas de violência, né? Até pelo momento que a gente está vivendo, depois acho que a gente pode abordar algumas coisas específicas do serviço para mulheres vítimas de violência, canais de denúncia e tal. Então, eu vou passar agora a palavra para a Cláudia, contar um pouquinho de como que é o serviço, como que é a experiência de vocês, e essa atenção para as crianças que
são acolhidas junto com as suas mães. Precisa abrir o microfone, Cláudia. Pronto, Cláudia, qual a palavra? Consegui. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Cláudia, né? Eu trabalho na Prefeitura Municipal de Taubaté há 7 anos, né, como assistente social. Eu trabalhei já, desde que eu entrei, já trabalhei em vários setores, vários equipamentos, trabalhei com população em situação de rua, centro pop, casa-abrigo, né, para pessoas em situação de rua, e o lugar que eu trabalhei mais foi na casa transitória, casa de acolhimento de crianças de 0 a 12 anos. E hoje eu estou na coordenação da casa-abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, né. A casa-abrigo daqui de Taubaté foi inaugurada em 26 de setembro de 2017, com o primeiro fórum, né, municipal das políticas públicas, né, que aconteceu aqui, de mulheres vítimas de violência. A implantação do serviço se deu por conta da incidência de casos graves de violência no município. O CREAS fazia a articulação, né, junto com o município e junto aos municípios vizinhos, mas os casos muito graves, emergenciais, esbarravam daí na ausência do serviço que a gente não tinha aqui no município de Taubaté, né. E aí, a partir daí, foi criada, né, a Casa Abrigo para Mulheres. O nome da nossa casa é Cacilda Pinto da Silva, a Vicentina, né, o nome da nossa casa, Abrigo. É um serviço de assistência social, da proteção especial de alta complexidade, né, acolhimento. É um serviço sigiloso, atende casos de mulheres em risco iminente de morte e grave ameaça, né, os quais a mulher não conta com apoio de outras, da família, então ela tem o nosso serviço. A gente funciona 24 horas, né, todos os dias da semana. A equipe técnica é horário administrativo, né, e a gente tem as orientadoras que permanecem na casa em plantões de 12/36, então todos os dias, à noite e de dia, a gente tem a equipe lá de trabalho, de serviço, né, que acolhe as mulheres. A porta de entrada para a casa-abrigo é o CREAS, né, de segunda a sexta, das 8 às 17. Após esse horário, a delegacia, né, da mulher, e nos finais de semana, feriado, é a delegacia mesmo que tem que fazer esse boletim de ocorrência. O endereço, né, da casa é sigiloso, né, por conta da complexidade, né, dos casos que a gente acolhe, tem o sigilo, e a gente acolhe mulheres com ou sem os filhos, né, e é basicamente isso. Esse negócio do microfone é uma armadilha, né, para a gente toda hora esquece de abrir, fechar o microfone, mas se a gente não fizer isso, dá interferência, né? Então, eu peço desculpa aí se acontece às vezes essas questões, assim, né? O ponto central aí, eu acho, né, que a gente está pautando aqui nessa conversa é a garantia dos direitos, né? Eu acho que essa é a questão central aqui, né?
uma vez que elas estão acolhidas, mas ela não é o público central do acolhimento, não é a questão central do acolhimento, né? E aí, retomando um pouco aí o que a Viviane falou, né, de como, e aí eu já estou pondo aí, começando aí um debate entre nós aqui, e Fran, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como que você vê isso, né? As possibilidades aí de garantia integral, né? De proteção integral aí para essa criança, quando a gente fala, né, dessas crianças que estão nesses acolhimentos, né, com direito à saúde, direito à liberdade, direito à convivência familiar e comunitária, né? O que está posto, né? Direito à educação, né? Sobretudo agora na pandemia, né? Com isolamento social, né? Que aí tem a educação à distância, né? Como prover isso dentro dos acolhimentos? Acho que vou falar um pouco desses desafios, né? Porque, na verdade, são desafios aí, né? Postos. Fran, se você pudesse, Fran e Viviane, se pudesse comentar um pouquinho. Eu, né, Ana? Isso. Bom, gente, primeiramente, boa tarde, né, a todas que estão aqui compondo esse momento importante, proposto aí por SEDES, né, e principalmente também quem está nos assistindo aí por todo o estado, né, inclusive outros locais, acho que isso é bastante importante, significativo, né, e dizer que é de fundamental importância, né, essa temática, trazê-la à tona, né, dar luz a ela, refletindo, né, um pouco sobre essas questões, ouvindo a Viviane, né, a Cláudia aí nas suas trincheiras de luta e atuação junto a esse segmento, né, o que eu tenho notado enquanto, né, assistente social também, trabalhadora no SUAS há 13 anos, é o quanto essa temática, ela vem à tona, né, muitas vezes, né, em determinados momentos, mas ela vem à tona através dos trabalhadores que estão nesses serviços, né? Então, por um compromisso ético e político desses trabalhadores que estão nessas linhas de frente, né? Nesses serviços de acolhimento, vivenciando essas dificuldades e constatando ali, né, no cotidiano vivido, o quanto essas crianças acabam sendo invisibilizadas, né? Não por vontade desses trabalhadores do SUAS, mas por vezes, né, por falta de condições mesmo, né, falta de quadro adequado de profissionais, né, falta de recursos aí providenciados pelos municípios na execução dessas políticas. Então, isso tudo, né, esse cenário aí que infelizmente é um pouco antigo, ele se agrava nesse momento, né, de pandemia que é absolutamente grave, né, que pegou a todos aí de surpresa, digamos assim, né, pelo menos os nossos trabalhadores, e isso tem, nesse contexto que já é antigo, com esses dados aí assustadores que a Viviane contribuiu aí trazendo à tona, né, a gente percebe que isso se agrava nesse cenário. Por quê, né? O sistema de garantia de direitos, principais atores nessa proteção, né, os zeladores do estatuto, todos, né, estão, devido à pandemia, em regime de trabalho remoto, né, distanciados aí das suas possibilidades de estarem mais de forma presencial nas suas respectivas instituições, né, e em especial, né, o Tribunal de Justiça, por resoluções aí do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, foca aí a especificidade desse trabalho remoto em determinados aspectos, né, mais específicos, né, então trabalhar aí a questão com as famílias que estão em condição de adoção, né, atuar também junto à rede de acolhimento, mas, né, novamente, esse público dos serviços específicos, aqui no caso de atendimento a mulheres vítimas de violência de gênero, né, ficam invisibilizados. Então, é um cenário que deixa esse público, que já é invisibilizado, né, se torna
agora tem se tornado esse objeto aí, é bem importante, né, esse momento aqui de diálogo, para que a gente escancare de vez, né, a problemática e a encare para o seu devido enfrentamento. Esse cenário, então, agora deixa isso ainda mais complicado, né, porque, inclusive, né, o Conselho Tutelar, que aí é, digamos, a instância primeira e zeladora dos direitos das nossas crianças e dessa proteção integral, também está, né, em trabalho remoto, né, então, o que nós temos hoje de possibilidades efetivas, né, que está ali presencialmente nessas linhas de frente, e que isso faz a diferença, né, acho que quem está em trabalho remoto e quem está em trabalho presencial, principalmente no SUAS, sabe que isso faz toda a diferença, né, hoje esses serviços têm contado essencialmente realmente com essa retaguarda aí dos CREAs, né, que na maioria dos municípios são serviços de referência para esses serviços de acolhimento, né, mesmo sendo serviços de alta complexidade, né, então acho que isso já coloca aí um grande desafio para o enfrentamento e para a efetivação dessa proteção, né, dessa proteção integral, que nada mais é do que dizer, né, nas letras ali da lei, que todos nós adultos, né, toda a sociedade brasileira temos que fazer, despender esforços, né, para garantir integralmente que todos os artigos lá do Estatuto, né, os 267 artigos, sejam de fato materializados, né, que não seja aí mais uma letra morta da lei, que infelizmente é uma realidade muito do nosso país, né, a gente vive isso, e infelizmente as nossas crianças são as mais afetadas, né. Outro dia eu assisti uma live de uma grande companheira que é assistente social, mas era uma live do CRP sobre o 18 de maio, e ela e uma outra parceira, eu não me lembro agora o nome, depois eu vou procurar para fazer jus aí o destaque que ela fez, ela dizia, né, nós vivemos aí em tempos de estatuto, né, estamos aí há quase um mês dos seus 30 anos, né, e a gente respira o Código de Menores, né, então quando a gente invisibiliza as nossas crianças, e o pior, né, no nosso caso se referindo assim ao poder público, né, como servidoras públicas, a gente tem essa institucionalidade, né, como o poder público, no caso, institucionaliza essa invisibilidade, né? Então, isso ainda é mais grave, né, do que qualquer cidadão, né, sociedade civil ter essa postura, respirar falar em estatuto e respirar o Código de Menores, né? Mas mais grave ainda é isso ser institucionalizado pelos governos, né? Então, eu acho que é fundamental que esse debate esteja hoje sendo puxado por sedes, né, que realmente tem sido um grande parceiro nesse enfrentamento, né? Ah, legal. Obrigada. Viviane, você quer comentar um pouquinho? Acho que a gente podia deixar o microfone aberto, de repente, facilitar. Aí se der problema, depois a gente vai desligando, a gente pode fazer essa tentativa mesmo, não facilita. Bom, eu acho que eu vou começar aí pelo final da fala da Fran. Ela questiona, né, quem invisibiliza a priorização da proteção integral aí de crianças e adolescentes. E quando a gente estava conversando aqui, eu escutando os colegas falando, eu anotei aqui uma frase que me veio à cabeça, que, de fato, a gente não vai ser plenamente defensor de direitos de criança e adolescente se a gente não olhar essa criança e adolescente no todo, que é isso, né? Como que a gente tem aperfeiçoado a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele serve para qualquer criança e adolescente, ele não é só para um tipo de criança, ele não é só para um tipo de criança que está dentro de um serviço específico. Então, eu acho que vale a gente se questionar, né, já que dizemos todos aqui que trabalhamos em prol da proteção integral, também de como que tem sido a nossa atuação e o nosso papel nos devidos locais, né? A gente tem uma atuação aí ampla, né? Eu mesma tenho uma experiência aí de 10 anos de governo federal, e nesses 10 anos, as pesquisas, né, de consultoria, principalmente, me mostraram que
para além de a gente fazer uma política pública, a gente tem que fazer uma política pública responsável. E isso significa o quê? A gente precisa, antes de escrever, porque nem sempre a gente sabe que falta muita coisa, a gente tenta atender muita coisa, mas a gente não pode fazer legislação e fazer política pública sem conhecer essa criança, esse adolescente que a gente está falando. Né? A gente precisa de pesquisas que mostrem, por exemplo, como que é a aplicação de uma medida protetiva para a criança dentro do serviço de acolhimento para mulheres em situação de violência. Isso existe ou não existe? A gente só vai conseguir, e pelo que eu tenho visto, essa é uma área que realmente tem me trazido uma necessidade de estudo, então tenho conversado com várias pessoas de serviço para mulheres em situação de violência, e a gente mostra, a gente percebe o quê? O primeiro ponto que a Fran colocou, que é a insuficiência de profissionais dentro do serviço. Então, a gente tem experiências aí que quem faz esse atendimento mais próximo, quem aproxima a proteção integral dessa criança que está acolhida com a sua mãe, é o CREAS, por exemplo. Né? Quem faz todo esse trabalho de articulação, às vezes não é nem serviço de acolhimento específico. E, claro, que isso a gente tem um lado positivo, porque mostra uma articulação da própria rede socioassistencial, mas, ao mesmo tempo, onde que a gente discute as metodologias específicas? Eu tenho me questionado muito, porque tem vindo muita questão de educadores, cuidadores de serviços, perguntando o que eu faço nessas situações, porque, teoricamente, eles estão indo lá para trabalhar com a mulher que sofreu violência. Ele não está preparado para trabalhar com essa criança que está vivenciando esse ciclo de violência. Né? Então, são questões que eu acho que a gente precisa mesmo dar luz. Eu falo que a gente pode não ter nada nesse momento, mas a gente começa de algum lugar, e eu acho que essa é uma ótima oportunidade para a gente começar a pensar, inclusive convidar os diversos órgãos aí das políticas públicas, os operadores de direito, para entender o que eles têm a falar sobre essa criança que está dentro desses serviços que não são tão específicos, né? Pegando o gancho aí, o Viviane e da Fran, né, duas normativas que estão aí postas, né, no contexto da pandemia, né, que é a Portaria 59, né, e a Portaria 86. A Portaria 59, que vai falar da questão do acolhimento, e aí são os acolhimentos próprios para a criança, né, e traz a questão, e aí a importância dessa portaria, porque ela traz alguns elementos, né, e não só essa portaria, mas as outras normativas de acolhimento de criança, alguns elementos para a gente aprimorar essa metodologia específica de atendimento dentro de um serviço que é familiar. Então, são normativas importantes aí para esses profissionais estudarem, né, mas ele traz também, essa portaria, a questão da criança em situação de rua, que a pandemia, na verdade, está mostrando para a gente aí a situação, a crise de saúde que a gente está vivendo, que tem aumentado o número de famílias com suas crianças nas ruas. Esse é um dado que tem aumentado, né? Sobretudo, o Fran aí está balançando a cabeça, a cidade de São Paulo tem revelado bastante essa informação, né? Que tem aumentado. E o que acontece, né? A gente precisa olhar para essa criança que está lá. Ela não está com vínculo rompido, então vamos tirar isso da família, ela está com violação de direito, ela não está conseguindo acessar a política pública, então ela precisa de um acolhimento familiar. E aí a portaria 86, também aqui de junho de 2020, ela traz uma outra informação, que é a presença da criança e adolescente, ela deve ser levada em consideração na escolha da melhor modalidade de acolhimento. Isso é uma informação de ouro aqui para a gente ter que refletir sobre isso, porque a gente tem acolhimento para a mulher vítima de violência, a gente tem acolhimento para a população em situação de rua, então a gente tem acolhimento para os adultos carregando a criança. Mas aquela modalidade é a melhor?
a gente está, de fato, pensando modalidades familiares, né, de acolhimento, pensando no interesse da criança, como público prioritário que ele é dentro da nossa política? Eu acho que são algumas questões que ficam postas aí para a gente pensar, para a gente discutir, pegando elementos aí das normativas vigentes, né? E aí, entrando um pouco, eu queria saber um pouquinho da Cláudia, a questão das medidas protetivas, porque a gente está falando sempre da perspectiva aí do adulto, então eu queria que a Cláudia explicasse um pouquinho para a gente como se dão essas medidas protetivas, as medidas protetivas dos adultos, as medidas protetivas das crianças. A mulher que vem para o acolhimento, ela não necessariamente ela precisa fazer o boletim de ocorrência, né? Mas a gente orienta e que é necessário que ela faça esse boletim. Depois que ela faz o boletim de ocorrência, é solicitada a medida protetiva. Só que, realmente, para a criança, essa medida protetiva ela não vem pronta, né? Ela é feita para a mulher. Mas a mãe, no ato do boletim de ocorrência, a mãe pode e deve, né, falar, que dá um enfoque de que essa criança também sofre algum tipo de violência dentro de casa, né? Só o fato da criança estar presenciando a mãe sofrendo a violência, a criança está sofrendo a violência. E aí, se a mãe der esse enfoque no ato, né, do boletim, no boletim de ocorrência, essa medida protetiva sai também para a criança. Se a mãe não fala por algum motivo, às vezes ela não é orientada também, né, da maneira correta, na medida protetiva sai até que o pai tem direito de ver os filhos, né? E aí a gente vê, e aí a gente até questiona, mas se a criança está com a mãe numa casa de acolhimento, que é um local sigiloso, né? De que maneira que a gente pode fazer né, que o pai visite a criança, que a criança veja o pai, né? Mas se realmente a criança sofre algum tipo de violência, a mulher tem que dar esse enfoque no boletim de ocorrência que ela vai fazer. Aí a medida protetiva sai, sim, também para a criança ou adolescente, né? Porque no ato do boletim, quando a mulher é encaminhada para casa-abrigo pela delegacia, ela já tem que vir com o boletim de ocorrência, né? Porque a gente sabe que às vezes a mulher é acolhida, depois ela vai para fazer o boletim e muitas das vezes a delegacia orienta a fazer esse boletim pela internet. E com a gente na casa já aconteceu da gente tentar fazer o boletim pela internet e dar indeferido, a gente não consegue. E se vier da delegacia, né, o acolhimento direto da delegacia, ela já tem que vir com esse boletim de ocorrência para que daí só seja solicitada a medida protetiva futuramente. É um prazo de 1 semana, mais ou menos, depois do boletim de ocorrência, que pode ser solicitada essa medida protetiva aqui no nosso município. E o que complica um pouco também da realização do boletim de ocorrência com as mulheres vítimas é que aqui no nosso município a delegacia está trabalhando de portas fechadas. A mulher que é vítima chega na delegacia e ela tem que aguardar o atendimento ali fora da delegacia, né? E com isso a gente percebeu uma diminuição, né, considerável no acolhimento, né, no nosso acolhimento. Então, assim, é uma outra questão também que a gente, né, deveria também discutir nesse momento de pandemia. Mas quanto à medida protetiva, é isso. A mulher tem que dar um enfoque para que seja feita a medida protetiva também para os filhos. Então, surgiu até uma pergunta aqui, Cláudia, que a Juliana que está vendo as perguntas, eu acabei vendo essa pergunta aqui, que ela ficou em dúvida, precisa do boletim de ocorrência, né? Uma medida protetiva necessariamente precisa do boletim de ocorrência?
Olha, a gente solicita, muitas das vezes, através do juiz, né? Mas se ela se ela for para a delegacia, esse boletim de ocorrência vai auxiliar bastante, porque ela fez um boletim por conta de uma agressão, né, de estar sofrendo, estar sendo vítima de violência doméstica, qualquer tipo de violência, né? E ajuda bastante. Olha como eu gostaria de chamar as meninas a Vivi e a Fran para esse debate, a complexidade, né, desse atendimento, né, fazendo esse recorte específico aí do atendimento à violência contra a mulher, né, isso que a Cláudia colocou aí, né, a questão a medida protetiva, ela pode ser só para a mulher, e essa criança ainda ter o convívio com o pai, né, e aí precisa criar estratégias aí de visita a esse, que é o agressor da mãe, mas a criança não tem medida protetiva e o pai tem o direito à visita, a conviver com a criança. Tem essa complexidade, né, da questão do sigilo, porque aí a gente começa a linkar as coisas, né, de como se dá o fluxo do atendimento dentro do serviço e a questão das metodologias possíveis de cuidado e proteção dessa criança. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso. Vivi? Eu acho assim, que para ter como aí uma base também, eu acho importante a gente lembrar que todo serviço que está dentro de uma política pública, ele tem o direcionamento daquela área específica, né, de política pública. Então, a gente tem aí o serviço de acolhimento, tal como os demais do SUAS, eles são referidos aí na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais do SUAS. Então, quem me diz que ele é um serviço do SUAS é a Tipificação Nacional. E é interessante a gente pegar e pensar que todo serviço de acolhimento ou qualquer outro serviço dentro do SUAS, ele tem aí os seus parâmetros de funcionamento, as suas orientações metodológicas, enfim. No caso do serviço de acolhimento para mulheres em situação de violência, as orientações técnicas ainda não existem. Mas, dentro da própria tipificação, existem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração nessa discussão. Então, quando eu falo qual que é a forma de entrada dessa mulher, acompanhada ou não dos seus filhos dentro do serviço, o que a tipificação diz que ela pode ser feita por requisição de vários setores e serviços das políticas públicas, né, do CREAS, dos demais serviços assistenciais, do Ministério Público, do Poder Judiciário. Então, a gente não tem aí uma obrigatoriedade posta em ter um boletim de ocorrência ou ter um pedido judicial para que essa mulher entre, né? E aí a gente está falando de uma medida protetiva que ela é diferente da medida protetiva de acolhimento para crianças e adolescentes. Precisa ficar bem claro na nossa cabeça. Eu acho que a Cláudia chama atenção aí para duas questões. Uma que é essa medida protetiva, que pode ser ou não, e aí, claro, como a gente não tem organizado nacionalmente orientações técnicas para esse serviço específico, acaba que os próprios municípios, né, os serviços nos territórios, eles vão criando os seus fluxos de atendimento, as formas de entrada, formas de desligamento e acompanhamento, porque isso é muito comum e é assim que tem que acontecer mesmo. Então, por exemplo, eu conheço serviços que a mulher só pode entrar depois de uma medida protetiva aplicada, que é do afastamento, né? Tem outros serviços que não, mas a própria tipificação diz que isso não é obrigatório, não tem que ser obrigatório. Uma outra questão que a Cláudia chama atenção, que é importante, é que quando da aplicação da medida protetiva para criança e adolescente, que aí vem pelo Poder Judiciário, essa medida protetiva, a gente tem que refletir a quem ela se refere esse afastamento. Porque eu entendo que se ele está acompanhado da mãe e, de fato, não existe nenhum problema ali entre os outros familiares que não justifique o afastamento e a falta de contato,
essa medida protetiva, de fato, ela não vai ser aplicada. Ela vai ser aplicada quando ela também for, né, tiver dentro dessa violação de direitos, desse ciclo de violência, que o afastamento desse pai, desse padrasto, por exemplo, né, que são os que mais cometem aí as violências domésticas contra as mulheres, elas também vão acontecer mutuamente. Então, é isso, é uma complexidade muito grande para a gente pensar e definir em âmbito nacional, né? Mas eu acho que uma boa pesquisa aí no território nacional para entender como já vem funciona seria uma boa base para a gente estruturar aí orientações técnicas, parâmetros de atendimento. Legal. A Cláudia queria fazer uma colocação aí, dialogando com a Viviane. Sim, só pegando o gancho aí, quanto à medida protetiva, né? Eu fui lembrada aqui agora uma coisa bem importante. Quando a mulher realiza o BO, a própria delegacia já pode solicitar a medida protetiva quando ela encaminha o BO para o fórum. Isso é importante, né, essa colocação, né? Então, caso não seja solicitada na delegacia também, pode ser solicitada depois, né? Então, isso é importante. A própria delegacia encaminha já com a solicitação. Cláudia, mas sempre, por exemplo, nem todas as mulheres precisam ter uma medida protetiva aplicada, é isso? Sim, nem todas precisam. No caso mesmo de né, quando é muito grave, um risco mesmo que ela corre de morte, quando já é até reincidente, né? E aí a gente orienta a solicitar, sim, a medida protetiva, para que não chegue perto mesmo dela. Olha, esses elementos que vocês estão colocando são super importantes, né? Para proteger essa mulher, para proteger essa criança, né, que está nesse contexto, né? Às vezes você não precisa de tanta burocracia, né? Então, você não necessariamente precisa de uma medida protetiva, não necessariamente é ótimo, tem que fazer o BO, mas não precisa do BO. Então, assim, para iniciar um atendimento na rede de assistência social, a gente não precisa dessa porta de entrada por esses canais necessariamente. Então, existem outros canais que essa mulher pode chegar e já ser protegida imediatamente, né? Então, às vezes, a gente fica criando aí fluxos, na verdade, que travam a proteção. Então, se a gente não consegue proteger o adulto, quanto mais a gente avançar para essa criança, para essa questão que é a proteção para a criança, né? E aí, aqui, né, eu estava olhando aqui algumas questões que a gente conversou na preparação para esse encontro, né? Não sei se a Fran poderia ajudar um pouquinho aí, que é a questão com a rede, né? Como que a gente envolve a rede, como que seria esse trabalho conjunto nessas características aí, considerando aí o atendimento para criança e adolescente nesses serviços, né? Não só de violência contra a mulher, mas nesses outros serviços aí. A rede sempre é um desafio, né? Sim, Ana, digamos aí, nos parece, né, para quando a gente, principalmente no SUAS, né, nos parece um eterno desafio, né? Eu concordo aí nessa trajetória de quase 11 anos de Secretaria de Assistência aqui em São Paulo, a gente percebe isso, mas também, né, a gente defende aí como militantes, né, pelo SUAS, militantes pela proteção das nossas crianças, que a gente não pode desistir, né? Então, é uma coisa que eu sempre tenho defendido aí na atuação e quando eu sou chamada para falar disso, né? Acho que 2 anos já consecutivos eu fiz uma parte do curso do depoimento especial do TJ, a parte sobre a rede, né? E aí até na época foi uma polêmica, mas você foi participar do curso do depoimento especial, porque a gente é contra o depoimento. Não era essa questão, né? Que também com certeza sou, né? E como conselho também sou. Mas a especificidade de mostrar, né, assim, de refletir com as pessoas que participaram, no caso os técnicos do tribunal, né, e também rede, muitos municípios podem ter me reconhecido aí pelo curso, né, porque muitos municípios participaram,
é a possibilidade de perceber que é possível a gente construir redes de proteção, né? Então, a Ana, inclusive, participa da Comissão Municipal de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual, que é a CEMESCA, que é a comissão aqui de São Paulo, que é conduzida aí, né, pelo decreto pela SMARS, que é a nossa Secretaria Municipal aqui. E, né, embora nesse momento, infelizmente, antes da pandemia, né, a comissão já estava passando por um processo de esvaziamento aí, né, político-institucional, na comissão, por essa diretriz de pensar essa questão da infância, né, na questão da violência específica, mas que aí é um exemplo que eu estou problematizando aqui com vocês, envolvendo todos os atores da rede de proteção integral, né, então, acho que esse é um esforço que a gente não pode abrir mão. E aí, qual seria o nosso papel enquanto profissionais, no caso aí, né, eu e Cláudia, no Poder Executivo, e quem está também no campo da pesquisa, que é fundamental, né, para dar luz aí para a gente pensar e sempre refletir a nossa execução, é investir nisso, né, nos nossos territórios, né. Então, eu penso que a gente tem um grande trabalho de sermos esses mobilizadores locais, né, de trazer essas pautas para o território a partir da realidade vivida pelos trabalhadores, né. Então, por exemplo, assistindo aqui a gente tem uma grande companheira assistente social que também trabalha no serviço de atendimento a mulheres, né, que também é sigiloso, não vou dizer o nome dela, né, porque é um serviço sigiloso, mas, por exemplo, é uma profissional que mobiliza o seu território como ninguém, né, em prol dessa questão da discussão de gênero e, por sua vez, trazendo esse debate que a gente está fazendo aqui hoje, que é um debate que, por exemplo, ela com outras companheiras aqui de São Paulo já fazem, né, foi o que eu falei um pouco, destaquei na minha fala inicial, porque sentem ali, né, no que a minha professora da graduação dizia, no olho do furacão, né, a Cláudia vê isso todos os dias, a coisa ali acontecendo, isso tudo que a Vivi colocou, né, a complexidade disso se materializando ali, e uma coisa que essa companheira estava dizendo aqui, para mim, compartilhando, né, porque ela está assistindo, e dizendo, Fran, para além, né, de garantir os direitos dessas crianças, o direito à proteção integral, que é um direito pétreo, né, a problemática da complexidade delas serem vítimas diretas dessa violência vivida no ambiente doméstico, e como nesse serviço de acolhimento, os profissionais como ela observam a reprodução desses padrões de violência, né, então essas crianças estão nos serviços lá, confinadas, né, com essas mães vítimas, né, e o acolhimento foi feito aí, na maioria dos casos, para uma proteção à vida, né, e os trabalhadores observam isso, essas crianças reproduzindo essa violência, né, então, porque é o que eles aprenderam, é o modo de ser que eles aprenderam, né, é a única possibilidade que na família, por diversas razões que a gente não tem como aqui aprofundar, né, foi aprendido daquela forma, né, e isso, por tudo isso que a gente já falou anteriormente, os profissionais não têm condições objetivas de trabalhar com essas questões e ter uma incidência mais profissional, né, que não tem condições mesmo, e propositiva no sentido de tentar romper essa reprodução, né, e aí, olhem bem, né, a potência do nosso trabalho, se a gente tivesse condições de fazer isso, né, nós estaríamos aí, não é exagero dizer isso, mas nós estaríamos contribuindo para uma sociedade melhor, né, porque essas crianças e adolescentes vão crescer, vão se tornar adultos, que nesses espaços de convivência institucionalizados, onde nós, trabalhadores do SUAS, tivemos possibilidade de intervir, isso não foi possível por diversas questões, né, aí tem não só as condições objetivas, a saúde de RH, tem também falta de interesse por vezes, né, tem de tudo, a gente sabe, mas a gente não contribuiu, não foi possível contribuir para romper com esse padrão, né? E aí esse sujeito, essas meninas e meninos vão se tornar adultos que foram construídos de forma violenta e possivelmente, né, não dá também para a gente afirmar, né, que não tem, como se fosse uma coisa imutável, nata, né, construída. Claro que dá para desconstruir, mas eles vão reproduzir esses valores, né, esses padrões violentos no futuro, aí nas suas relações que vão ser estabelecidas. Então isso é muito grave. E aí, só finalizando, então a importância da gente discutir isso nos nossos territórios, né,
E os trabalhadores do SUAS terem esse papel, a professora Neire Bruno, né, dizia muito isso, eu me lembro bem das aulas dela na pós, dizia assim, que nós, trabalhadores do SUAS, podemos ser esses animadores da rede no território, né? Então, vamos lá, provocar. Reunião mensal, toda a última sexta do mês, como a gente fazia lá em Guaianazes, né? A gente tem uma rede intersetorial até hoje lá, que é um bairro aqui da Zona Leste de São Paulo, e a gente fazia essas reuniões e a rede está lá, há 7 anos, funcionando, hora esvazia um pouco, mas está lá, firme e forte, e essas questões são sempre debatidas, né? Os problemas, digamos aí, as expressões da questão social que está acontecendo no território. Então é isso, assim, acho que não desistir, né? Não desistir desse trabalho coletivo, né? Inclusive para coletivizar as nossas angústias, né? Possibilidade de construir juntos. Gente, vamos ver com a Juliana a contribuição aí, algumas perguntas das pessoas que estão participando com a gente. Juliana? Ter algumas perguntas que tratam da metodologia do atendimento da criança na casa de acolhimento, né? Então, como é o trabalho específico com a criança? E tem 2 perguntas aqui que especificamente sobre o processo educativo, né? Então, quem acompanha a escola, quando a genitora não está, como é esse processo? Tem uma pergunta sobre trabalho com agressor, tem 2 perguntas aqui sobre trabalho com agressor, né? E aqui o município de Jundiaí manifesta aqui que tem o trabalho com agressor, e acho que a gente já podia, como a gente não tem muito tempo, eu não vou dividir as perguntas, vou fazer todas elas aqui. E aproveitar, Cláudia, que estão perguntando aqui se Taubaté atende só, se tem convênio com outros municípios ou atende só Taubaté. Cláudia, então. Não, estou passando a palavra. Tá. Aqui no município de Taubaté, a gente tem só aqui mesmo, a gente atende só munícipes, a gente não tem convênio com outro município, por enquanto não. E Cláudia, com relação a essa metodologia com a criança, quem acompanha, quando a mãe está no trabalho, né, ou buscando alguma ocupação, quem faz esse acompanhamento, que acho que foi uma das questões que surgiram. Como que vocês se organizam aí no serviço? Olha, desde que eu estou na casa abrigo, a gente teve uma acolhida com 5 crianças, né? Ela não trabalhava, ela não tinha um emprego. E as crianças ficam na escola em período integral, né? E a mãe mesmo leva as crianças na escola. No caso, por ser um pouco assim, complicado deixá-la sair na rua por conta do agressor, se ele está por perto ou não, a gente tem um carro que leva, mas a mãe vai junto. E a gente não teve nenhum, assim, um caso que a mãe saísse para trabalhar e não pudesse levar as crianças na escola, entendeu? Então, lá as mães mesmo levam na escola, leva ao médico, a gente tem tudo perto, né? Então, as mães mesmo saem para fazer esse trabalho com as crianças, as mães mesmos levam. Entendi. Viviane, você quer comentar as questões? Na verdade, eu estou me coçando aqui para tentar não falar da vida dos outros sem os outros estarem aqui presentes, mas é porque essa semana foi tão rica as discussões e eu não queria deixar passar a experiência de um dos municípios que a gente teve contato e que, inclusive, fez a gente pensar muitas coisas em relação a essa temática, que eu acho que mostra a complexidade do serviço desde o início. É isso, não é que a gente tenha que falar só da mulher em situação de violência ou só da criança que está nesse serviço. Na verdade, a gente tem que falar de tudo junto, porque esse é o serviço, né? E aí eu me recordo dessa colega contando para a gente a experiência lá do serviço dela, de que muitas vezes essa mulher ela chega tão fragilizada e o nível de violência que ela sofreu é tão grande que ela não consegue enxergar aquela criança, aquele filho, aquela filha que está com ela. Por quê? Porque ela está literalmente machucada fisicamente, ela está emocionalmente transbordando aí de sofrimento,
E a dificuldade e, ao mesmo tempo, a preocupação dos profissionais desse serviço de fazerem esse atendimento a essa mulher com todas essas questões que ela chegou, e aí podem vir juntos com questões que a Cláudia mencionou aí, que é para além das relações familiares, das relações de violência, que é a falta de emprego. A gente, né, podia fazer uma discussão aqui longa sobre codependência emocional, que elas passam também, a dependência financeira e por aí vai. E aí, no relato, ela contando que os filhos que chegaram com uma determinada mulher já estavam no nível de sofrer negligência de cuidados, porque a violência que a mãe, que era a cuidadora principal, sofria era tão grande que ela não conseguia cuidar daquele filho. Ou seja, era uma violência que gerava outros tipos de violência, e são essas pessoas que chegam no serviço de acolhimento, são essas mulheres, são essas crianças que também estão fragilizadas. A gente fala aí um pouco de, porque sofreu violência indiretamente. Eu acho muito questionável a gente ter esse discurso indireto, porque, na verdade, foi direto, ele foi afetado de alguma forma, né, emocionalmente, numa violência explícita. Então, assim, é um trabalho extremamente complexo, a gente precisa mesmo discutir metodologias, a gente precisa compartilhar as experiências dos serviços que existem, para a gente entender como que pode ser feito, o que facilita esse trabalho, como que a gente garante tanta proteção de criança e adolescente como dessas mulheres, e partir aí para avanços, né? O meu entendimento é que esse compartilhamento de experiências, se a gente tiver contato com essas realidades, a gente consegue desmistificar e também dar um desenho, entender que serviço é esse, porque a gente ainda não sabe, a Cláudia sabe do serviço dela em Tatuapé, né? A Fran conhece o serviço no território dela, a Ana Paula, que é gestora estadual, conhece no território, mas a gente não tem um retrato disso no Brasil inteiro, né? Então, eu acho que a gente precisa, de fato, avançar. Nas discussões que a gente foi buscando aí as experiências do serviço, né, elas são muito distintas, né, muito diferentes, né? Eu acho que a Fran pode contar um pouquinho do município de São Paulo, né? Mas tem município que já consegue ter um educador que fica com a criança e que cuida dessas atividades do cotidiano enquanto a mãe está procurando. Mas a maior parte dos acolhimentos, né, na verdade, não tem esse profissional dedicado a essas crianças, né? São os mesmos profissionais que têm que dar conta de tudo, que é um pouco do que a Fran já colocou aqui na conversa, né? Então, é isso que eu acho que a Vivi está apontando aí, e que a dúvida é super pertinente. A gente não tem uma metodologia, a gente não tem um fazer estruturado, sistematizado, né? A gente tem uma metodologia de cuidado com criança, mas específico de uma criança que está numa situação como essa, a gente ainda precisa avançar e precisa desenvolver. Esse é um encontro muito mais provocativo dessas questões do que a gente conseguir aqui responder de uma maneira fechada, é assim que se faz, é assim que se pode fazer. Eu acho que é uma possibilidade para a gente ter mais encontros e conseguir aprofundar essas questões. Agora, eu queria, Fran, não sei se você pode comentar um pouco aí como é a questão dessa metodologia de atendimento com as crianças, e Fran, Cláudia, Vivi, a questão do agressor, que a gente acabou não respondendo aqui. Se tem porque, na verdade, né, nesse tipo de atendimento, a gente tem a família, e a família tem, quando é intrafamiliar, agressão, né? Tem aí o agressor, a criança, a mulher, né? Tem essa complexidade aí nesse. Se você puder falar um pouquinho aí sobre a questão das questões postas aí pelo público, Fran. Bom, então, com relação às metodologias, né, de atendimento às crianças, eu penso que é urgente, né, fundamental que
os gestores, né, das políticas olhem para essas questões, né, de forma a qualificar, né, esse olhar para essas crianças, acho que principalmente a partir desses apontamentos, né, da Cláudia, dessa outra colega assistente social que atua, né, no serviço de sigiloso aqui em São Paulo, de o quanto é importante essas metodologias sejam discutidas e aplicadas para a ruptura aí desses padrões de violência, dessa reprodução, né? Então, assim, são por dois movimentos. Então, garantir a proteção integral dessas crianças, né? Dar visibilidade para elas, tirá-las desse limbo, digamos assim, né? Que o poder público as coloca, né? Efetivar essa proteção integral e, concomitante a isso, trabalhar na perspectiva de interromper esses padrões de violência, né? E aí, para isso, com certeza, né? Seria necessário, além, né, de qualificar a atuação dos trabalhadores que estão na execução, melhorar, claro, o quadro de RH, que precisa ter quadro de RH suficiente e específico para isso, mas também garantir nas redes locais que essas crianças também tenham atendimentos específicos, né? A intervenção aí, no caso do psicólogo e do assistente social. Muitos municípios não têm essa perspectiva, né? Em São Paulo nós temos os serviços de proteção às vítimas de violência, mas pela característica desses nossos serviços aqui, a gente não consegue, muitas vezes, né, abarcar essa demanda dos serviços de violência dos sigilosos de mulheres, né? Então, eu penso que nesse momento, inclusive que a gente está agora fazendo uma revisão das portarias municipais, né, que isso tem que ser pautado, né? Então, acho que essa é uma questão importante. E aí, não sei se eu vou ter... Bom, mas isso depois eu peço para falar. Respondendo a questão do atendimento ao autor de violência. Só dizer que, pelo menos de uns 6 anos para cá, também, assim como a questão das crianças, o atendimento ao autor de violência emergiu, né? Eles vêm à tona numa provocação inicialmente que veio da Defensoria Pública, no caso falando de São Paulo, para que esse atendimento fosse absorvido pelos CREAS, né? Considerando que pela política de assistência, né, o atendimento dos CREAS aí, ele tem o foco, né, na matricialidade sociofamiliar e fazia todo sentido, então, o trabalho com o autor de violência, justamente para tentar desconstruir esses padrões de violência, né, em fazer esse trabalho na perspectiva mais socioeducativa dentro da proteção social. Infelizmente, esse debate não avançou, né, a gente, né, enfim, acaba tendo mudanças aí de gestões, né, as questões acabam sendo vistas como pautas de governos X ou Y e não são vistas como uma demanda de Estado, né, como políticas de Estado. Então, a gente tem muito a avançar. Aqui em São Paulo, a gente tem, na capital, né, iniciativas bem importantes, né, como que o professor Leandro Feitosa, né, um grande psicólogo aí, que foi a nossa referência no atendimento ao autor de violência, nos deixou, né, infelizmente, faleceu, mas nos deixou aí um grande legado do trabalho que ele fazia aqui em São Paulo, como pesquisador, né, como docente, e eu acho que é fundamental, né, que a gente repactue, né, essa necessidade desse atendimento, porque é isso, né, se não romper o padrão de violência, se a gente não olhar para esses autores como sujeitos que também, né, aprenderam a ser violentos, aprenderam a ser machistas, aprenderam a se construir dessa forma e ver nós, mulheres, como objetos, né, como coisas que são passíveis de serem agredidas e mortas, né, a gente não vai avançar, gente. Infelizmente, eu não acredito nesse trabalho com vítimas de violência de gênero com uma só das partes, né, eu acredito num trabalho global, ampliado, embora, claro, como feminista, defenda aí a pauta das mulheres vítimas de violência, né, que assustadoramente aumentam exponencialmente as denúncias, né, então se os serviços não estão com atendimentos, estão com a capacidade reduzida, aí, digamos, né, de requisições, né, as denúncias do 180 estão bombando, né, então a gente tem visto aí as pesquisas mostrando isso. Então, acho que é fundamental, senão a gente não vai avançar, né? Na verdade, a gente só vai estar cuidando de um lado, que vai se ressignificar, vai conseguir ser protegida, mas o lado do autor de violência, ele vai constituir outra família, né?
vai reproduzir esses padrões de violência e a gente não vai avançar, infelizmente. Gente, olha, o assunto ele é muito complexo, né? E o nosso tempo está quase esgotando, mas tem mais uma pergunta que eu acho importante, Juliana. Eu acho que a gente pode responder essa pergunta e partir para as considerações finais, e aí eu tenho uns recadinhos para dar, importante, de links, grupos de acolhimento, que as pessoas estão perguntando aí, mas eu gostaria de abrir só para mais essa perguntinha aí, Juliana, a última. Bom, tem uma pergunta de como identificar, como saber onde as casas de acolhimento para mulher que tem convênio com outros municípios. Convênio com outros municípios. Aí é uma pergunta mais para o Estado, né? Então, olha... Eu acho que eu posso contribuir nesse ponto, porque, assim, o ministro... Travou o vídeo. Desculpa, gente, uma questão... Travou para todos nós o vídeo da Vivi? É a internet dela, Ana Paula. A internet dela está lenta. Eu vou aproveitar o gancho aqui dessa pergunta, aí a Vivi vai voltar e aí ela pode responder aí a questão do colega. Essa questão de... existe uma questão de articulação entre municípios e aí uma questão de articulação de gestão, porque esses acolhimentos eles são sigilosos. A gente não pode compartilhar endereços, locais... não existe essa possibilidade, né? Então, isso é uma articulação de gabinete, né, de informações sigilosas, né? Então, não tem como a gente disponibilizar uma lista. A Vivi aqui voltou. Voltei. E aí, depois eu volto no gancho que eu quero pegar aqui. Vivi, vai. Não, mas eu acho que você deve ter colocado aí o que eu ia ponderar. Como é um serviço sigiloso, ele é sigiloso para todo mundo, até o Ministério, que ele identifica as informações, mas ele não cataloga endereço, ele não cataloga telefone devido à questão de sigilo. Isso é sigilo até dentro do governo federal. Para quem quer saber quais são as ofertas, eu recomendo que entre em contato com a própria Secretaria do Município de Assistência. Obviamente, elas não vão passar os endereços para vocês, mas vão dizer quais são os caminhos, caso haja necessidade de atendimento desse público. Então, justamente isso, assim... o Estado até tem essa listagem, porque a gente faz o acompanhamento, o monitoramento, mas é uma listagem sigilosa, a gente não passa de jeito nenhum, nem se colocar a gente na parede, a gente vai falar. Porque, na verdade, o acesso a esse serviço, aí vamos separar as coisas, né? O acesso a esse serviço é pelos canais de denúncia, né? Então, no caso da mulher, tem o 80, tem os CREAS, ou a pessoa que está em situação de rua, ou um refugiado que está buscando um acolhimento, e aí já pegando todas as perspectivas que a gente quer trabalhar aqui, onde a criança está inserida, né? Então, a porta de entrada é o CREAS, a porta de entrada é o Ministério Público, são os serviços especializados, os disque denúncia, essa é a porta de entrada. Agora, uma articulação própria do município, porque tem uma situação de violência, que aquela pessoa precisa sair do território para proteção dela, é uma articulação de gabinete, é uma articulação de gestão municipal ali da assistência social com outro município para obter essa vaga. Provavelmente esse articulador não vai conhecer o endereço, vai ser uma questão só de deslocamento dessa pessoa. Essa questão do sigilo é muito séria. Tem até um aplicativo que a gente recebeu aí recente, a gente está dando uma olhada nele, que é muito Brasil todo, porque ele veio com uma chamada que é uma lista de acolhimentos. E a gente ficou assustado, mas até agora os que a gente conseguiu abrir era CRAS, CREAS. Então, a gente precisa até fazer uma força-tarefa aí para mapear um pouco melhor esses aplicativos, porque às vezes as pessoas, com a intenção de disponibilizar os canais de proteção e atendimento, estão disponibilizando informações sigilosas. Então, esses aplicativos, eles precisam disponibilizar o quê? Endereço de CREAS, endereço de CRAS, os disque denúncia, os telefones do Conselho Tutelar, no caso de criança e adolescente, esqueci o de criança, meu Deus,
180 e um... Ah, esqueci o disque. Abre o microfone, Vivi, me salva. Disque 100 de 160. A gente fala tanto Disque 100 que esquece. Então, assim, são essas informações que podem ser divulgadas, são essas informações que não colocam nenhum dos nossos públicos aí com direitos violados, né, em risco, em perigo. Gente, a gente está com o tempo estourado, vocês querem fazer alguma consideração? Eu vou passar primeiro para a Vivi, se ela quer fazer alguma consideração, para aí daí eu passo os informes e a gente encerra. Tá. Na verdade, só agradecer a oportunidade, mais uma vez, parabenizar as sedes, a UNECA e a EDESP aí pelo evento, dizer que eu estou, como sempre, à disposição nessas nossas parcerias, né, que a gente vai aprendendo e ganhando muito com isso, e dizer que isso realmente foi só o pontapé. Como a Fran colocou, e eu acho que ela fecha muito bem a fala dela, isso envolve uma questão que é cultural, né? E a gente desvelar uma cultura e mudar o cultural é muito complicado, mas a gente não pode desistir, a gente tem que aí manter as nossas pesquisas, tem que apoiar aí todos os órgãos, para todo mundo, né, que acaba trabalhando com as temáticas, tanto do governo quanto de iniciativas privadas. Então, eu torço muito para que essa temática específica ela ganhe relevância, ela ganhe espaço nas discussões, porque criança e a proteção integral da criança ela tem que ser feita em qualquer lugar, né? Principalmente quando a gente fala de acolhimento, não é só no acolhimento específico. Isso daí é uma bandeira que eu levanto, é uma bandeira que eu acredito, e eu realmente agradeço aí a oportunidade de estar com vocês nessa live. Cláudia, suas considerações finais? Eu também quero agradecer o convite, né? Não tenho tanta experiência quanto vocês, né? Faz pouquíssimo tempo que eu estou, né, na Casa da Mulher, mas foi uma experiência muito, muito válida para mim. Eu acabei também aprendendo muito, né, e em participar dessa live. E estou disponível também para, né, qualquer outra live. A gente vai estudando os assuntos, né, e estou aqui para o que der e vier também, para a gente seguir em frente, porque o assunto é bastante complexo, tem muita coisa para a gente discutir, né, e tentar melhorar um pouco nos municípios. Fran, suas considerações? Bom, gente, então só reforçar aqui um pouco do que eu falei aí nessa fala final. Então, acho que é importante como proposições, né, a gente pensar aí nos nossos municípios, né, e aí sedes nos ajudar aí na presença dessa equipe tão importante que sedes tem, aguerrida e militante, né, nessas questões, nessas articulações, né, que acho que também levar essa pauta, ou reforçar, né, para os conselhos de criança e adolescente, né, para que os conselhos aí nesse seu papel aí, né, enquanto instituições de regulamentar a política de infância, né, e cobrar, né, do executivo esse cumprimento aí dos direitos da infância na perspectiva da proteção integral, possam fazer isso, né, e aí isso é função específica dos conselhos, e que a gente lute aí também, enquanto trabalhadores do SUAS, né, junto às nossas gestões, que a gente se articula enquanto trabalhadores, para garantir que esses equipamentos, esses serviços de acolhimento tenham, de fato, né, condições de efetivar essa visibilidade a essas crianças, né, condições de RH, condições de formação e condições de saber identificar dar visibilidade para essa criança e saber identificar o fenômeno da violência que elas expressam e estão reproduzindo, né, para que eles tenham condições de romper com isso, né? Só que isso tem que ser
um compromisso do poder público, um compromisso de Estado, e não um compromisso pessoal, individualizado da gente que é comprometido e está lá atuando, né? Então, acho que subir essa demanda, né, para quem de direito, de uma vez por todas, assumi-la como deve ser. E agradecer mais uma vez a oportunidade, né, e dizer que eu sou apaixonada por esses espaços, né, já é a segunda vez que eu estou aqui, né, agora no formato remoto, mas que é sempre um prazer, tenho muito carinho aí pela Ana, pelo Edson, né, que são aí trabalhadores realmente comprometidos com o SUAS e com a defesa de direitos. Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, de estarem participando aqui com a gente, o desafio de uma pauta aí que pouco tem, né, de discussão, de acúmulo. Então, é isso mesmo, acho que somos todos novos aqui, Cláudia, e a gente vai começar a pensar essas questões, né, a gente saiu do nosso radar essas crianças, a verdade é essa, a verdade é que elas estavam lá e saiu do nosso radar, agora está no nosso radar. Eu acho que a gente colocou a pauta aqui, esse foi um momento importante. Eu queria agradecer também outras pessoas contribuíram, né, não puderam participar por questões até do trabalho mesmo, né, que foi a Aline, né, do município aí de São Carlos, que ia participar com a gente e contribuiu aí com a construção desse conteúdo. Mas aí a Fran aceitou prontamente o desafio aqui de compor com a gente essa mesa e trazer as contribuições dela, o acúmulo profissional dela. E aí eu queria lembrar para vocês, então, daqui 15 dias, no dia 23 de junho, nós temos o nosso segundo encontro, a garantia de convivência e reinserção familiar. Vamos lembrar que essa é uma jornada para a gente caminhar juntos, de 6 encontros para discutir. Vamos tentar sempre aprimorar. Se vocês quiserem mandar sugestões, isso não ficou legal, isso ficou legal, para a gente isso é importante, que a gente quer um modelo legal para a gente poder conversar e se adaptar a essa nova vida, né? Porque é muito mais fácil pessoalmente, muito mais fácil olho no olho, né? Mas a gente vai conseguir, vamos vencer isso tudo. E aí eu quero reforçar, quem precisar de certificado, preencha, tem o link do certificado, preencha o link, faça a inscrição no canal do YouTube, porque aí vocês vão ter acesso a palestras anteriores, vocês vão ter acesso a essa palestra, todas as nossas palestras são gravadas, estão lá no canal YouTube da EDESP, então faça a inscrição no canal do YouTube. E a Alice aqui, a nossa parceira que está invisível hoje, mas no próximo estará visível, ela pediu para eu lembrar, na verdade, de um grupo que tem um grupo de discussão de acolhimento que vocês podem acessar pelo gestão@neca.org.br. E aí vocês podem ter acesso a esse grupo de discussão que vai discutir a questão do acolhimento de criança e adolescente. Eu não sei se eu esqueci algum recado, alguma coisa, eu acho que não. Eu acho que a gente pode encerrar. Agradeço muito a todos a participação. Vamos olhar as contribuições e vamos compor com elas. Podem ter certeza disso. Obrigada.